pensei em ligar e falar, não vou conseguir, pastor Jefferson. Porém, não que eu não conseguiria vir, eu viria. Eu estava com medo de não conseguir pregar, porque quarta-feira eu não estava conseguindo falar, irmãos. Se os irmãos perceberam, ainda estou com dificuldade de fala, mas estou aqui para honrar o meu compromisso. Peguei uma infecção de garganta que há muitos anos eu não sentia o que eu sentia, eu estava literalmente sem condições de falar. Mas aqui estamos para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. E Deus tem uma mensagem para os nossos corações. Eu estou feliz em rever aqui. Se eu for citar pessoas aqui, eu vou cometer agravos por esquecer pessoas. Mas eu não posso deixar de citar a irmã Mazinha, porque a primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei na casa dela e ela sempre me recebeu ali com amor, com carinho, cuidou de mim. E Deus seja louvado por sua vida e também do seu esposo, né? De vez em quando a gente encontra Zaqueu ali em Brasília e é uma bênção, graças a Deus por isso. Deus abençoe o Mamazinho, o irmão Netinho, né? Com toda sorte de bênção. E nesse casal, os demais amigos, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Gente, eu não sei se você está aí fora por causa do calor ou por causa dos mosquitos, né? Mas se você pudesse entrar aqui para dentro, eu seria grato. A brasa, quanto mais perto uma da outra, mais tem uma probabilidade de pegar fogo, né? Eu estou com a garganta ruim, mas eu sou pentecostal, tá? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Não precisa se sentir constrangido, tá, irmão? Se você quiser ficar aí fora, fique à vontade. Glória a Deus. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Se assente adorando a Deus. Deus abençoe aos pastores que estão aqui à minha retaguarda e também na nave da igreja. Amém? Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos. É um texto de muita importância para nós. É um texto de muita relevância. Eu vinha no carro com minha esposa e a gente conversávamos sobre as 7 igrejas da Ásia. E é interessante que foi dado a João estas revelações nos piores momentos da vida de João. Uma perseguição terrível estava sobre a igreja. Praticamente todos os apóstolos foram mortos de forma triste, de forma difícil. Alguns crucificados de cabeça para baixo, outros transpassados por uma espada, outros tiveram sua cabeça arrancada, e a perseguição era em massa. Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos cristãos servia de semente, de tamanho mal que assolava a igreja naquela época. Para você ter uma ideia,
quando aquele imperador maligno assume e ele inaugura o Coliseu com uma festa de aproximadamente 100 dias. E nesta festa, aproximadamente 10.000 crentes foram mortos por causa do Evangelho. Neste período, João é exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos para morrer. Foi abandonado. As pessoas que eram exiladas lá, na época de João, só João sobreviveu, para você ter uma ideia de tamanho dificuldade que era ser exilado. Quem era exilado ali era exilado para morrer, abandonado, sozinho. Mas João não estava sozinho. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta esquecer-se do filho? Ainda que ele se esqueça, ainda que ela se esqueça, o Senhor não nos esquece. Existem momentos, eu não sei se isso acontece só comigo, que mesmo cercado de tantas pessoas, você se sente, eu vou fazer dessa caixa aqui o meu culto, que eu não dou conta de brigar com mosquitos. Né? Eles venceram. O sangue de Jesus tem poder sobre eles. Né? Meu Deus, estão gravando, isso vira mesmo. Mas olha pra cá. Eu não sei se isso acontece só comigo, irmãos. Eu acho que isso resolve, né? Então, os mosquitos perderam. Olha só. O que acontece? Pela primeira vez na vida, eu aprovei apagar minhas luzes de uma igreja. Foi por uma boa causa dessa vez, mas só isso aqui, tá? Não sai apagando as luzes das igrejas, não. Mas olha só, volte a sua atenção para cá. Eu não quero que nada tire. Deus tem uma palavra boa demais para os nossos corações. Eu sinto a presença de Deus aqui. Jesus ainda pode batizar alguém com o Espírito Santo aqui. Jesus pode ainda dar visão para alguém. Porque nós cremos nisso. Eu não sei se isso acontece só comigo, como eu ia dizendo, mas tem momento que mesmo cercado de pessoas, eu me sinto sozinho, abandonado. Jesus, quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele chegou a declarar: olha, Pedro, não faça isso. Colocou a orelha do soldado de volta no lugar e disse: se o meu reino fosse dessa terra, eu pediria ao Pai e ele mandaria legiões de anjos. Só que na cruz, mesmo tendo legiões de anjos para o servir, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus? De maneira nenhuma, né? Jamais. Todas as orações que Jesus fez foram ouvidas. Lembra quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro? Ele fala: obrigado, Deus, por me ouvir, e eu sei que tu sempre me ouves. Só que tem momento que a pressão é tanta, que a dificuldade é tanta, que o momento é tão difícil que parece que até mesmo Deus nos abandona. Lembra dos discípulos no barco, no meio da tempestade? Jesus estava lá com eles. Mas tem momento que mesmo a gente sabendo que Jesus está conosco, parece que ele vai nos deixar afundar. Parece que ele vai nos deixar só, mas não vai. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, Deus. Aí João está lá e o Senhor fala com ele: João, o que tu vê? Escreve. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e as praticam. Aleluia. Eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. E João olha para ver quem está falando com ele. E naquele momento que parecia que João estava abandonado, sozinho, que já era,
ele olha para trás e ele vê alguém. Ele diz que vê os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse? Jesus. Ou seja, esse lá, ele lá, pensavam eles, vai morrer lá sozinho, mas o próprio Jesus fez questão de visitá-lo e ainda lhe dá revelações extraordinárias. E o Senhor começa a falar com ele acerca das igrejas da Ásia. 7 igrejas são registradas aqui: a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Aleluia! Então o Senhor vai dando revelações de cada uma. A todas elas, o Senhor vai dizer: eu conheço as tuas obras. Todas elas, o Senhor, com exceção de Laodiceia, estava no meio delas e passeava no meio delas. Oh glória! Aleluia! Já dizia o cantor, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E essa é uma realidade. Você pode ver que o Senhor fala: Jeremias, desce a casa do oleiro e lá me parei e ouvi minhas palavras. Quando Jeremias chegou lá, o oleiro já estava lá e já estava trabalhando. Antes de você chegar aqui, o oleiro já tinha chegado e já estava trabalhando na tua família. Tu quer essa palavra é para Então o Senhor conhecia as obras de cada uma delas. Eu quero destacar 2 delas que o Senhor Jesus não encontra problemas. A igreja em Esmirna era uma igreja que se intitulava pobre, mas era rica. A igreja em Filadélfia, que era uma igreja que tinha pouca força, né? Era uma igreja que se julgava fraca, mas era forte porque guardava a palavra. E quem guarda a palavra é forte. Aleluia. Não que haja força em mim, que haja força em alguém, mas a força da palavra. A Bíblia já não diz: jovens, vocês são fortes. Por quê? Porque guardaram a palavra e já venceram o maligno. Então, quando essa igreja guarda a palavra, ela é fortalecida. Por quê? Porque Jesus venceu o diabo com a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dizerá a palavra da vida, a palavra tira vida, a palavra exalta, a palavra bate, a palavra fortalece, a palavra é refúgio, a palavra é socorro, a palavra move o céu, a palavra move a terra, a palavra move o inferno, a palavra ela é extraordinária. Então essas 2 igrejas, elas não têm advertência, porque são igrejas exemplares, né? São igrejas que serviam de exemplo. A Filadélfia principalmente, porque o Senhor vai dizer: eis que diante de vocês eu coloco uma porta aberta e ninguém a pode fechar. É interessante porque se era uma igreja fraca, isso significa que as portas da prefeitura talvez estavam fechadas para ela. As portas empresariais talvez estavam fechadas. Era uma igreja que tinha pouca força, era uma igreja que tinha pouca influência, era uma igreja que os homens olhavam, talvez não via nada de interessante para estarem lá, participarem lá, mas era uma igreja que as portas da terra estavam fechadas para ela, mas a do céu estava aberta diante dela. E quem abriu tem nas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. É muita gente, eu já vi gente interpretando esse texto mal, dizendo que Elias simplesmente chegou lá e falou e Deus aprovou. Não é bagunçado assim não, irmãos. Profeta, ele só faz alguma coisa quando Deus ordena. É tanto que a Bíblia deixa bem claro, se você lê o contexto, quando Deus manda a chuva de volta, o negócio é que às vezes Deus manda a gente falar e às vezes a gente
né? Porque Deus está nos usando, a certeza que é Deus que está falando. Às vezes o homem quer, né, falar um pouquinho assim como se fosse ele, mas não é. A gente tem que entender que nós não somos nada, é Deus que faz. O dia que Deus sair, Gabriel não prega mais, que Deus nunca saia. Está falando em nome de Jesus, que o Espírito de Deus permaneça comigo até, aleluia, a vinda de quem merece, é Deus. É tanto que quando Elias volta para falar, depois da perseguição todinha, ele fala, olha, diga para Acabe que Deus dará chuva sobre a terra. Então ele entende que é Deus que manda. Lembra de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Está escrito bem assim, é até uma canção que é Bíblia pura. Eu vou cantar para ficar legal, embora eu não tenha voz para cantar, mas é desse jeitinho que está escrito em Ezequiel 37. O quê? Então profetizei quando ele me deu ordem. Quando ele me deu ordem. Aleluia. O que tem de profeta profetizando por aí sem Deus dar ordem, isso é perigoso, viu? E Deus lá de cima, não, eu não ordenei não, eu não mandei não, isso aí é carne, é emoção, é o diabo, qualquer coisa, menos eu. Porque quando Deus manda, aleluia, a terra estremece ao som da voz dele. Basta uma palavra dele, a história de alguém muda, mas eu não quero me deter aqui. O Senhor conhece a história de todas as igrejas. A igreja em Sardes, ela tinha nome de que vive, mas estavam mortos. Isso é um perigo. Tem gente por aí dizendo, é melhor igreja do que bar. Não, tem igrejas que estão mais propícias a levar pessoas para o inferno do que alguns bares. Por quê? Porque tem igrejas que viraram verdadeiras sinagogas de Satanás. Igrejas que não têm direção de Deus. Igrejas que não foi Deus que ordenou, que Deus autorizou. Isso é perigo. Igrejas que parecem que estão vivas, mas estão mortas. Quando eu olho uma geração de funk gospel, rap gospel, balada gospel, tudo menos no que está na Bíblia, eu fico pensando, Deus não está nisso aí. Aleluia. Deus não fere princípios, principalmente os de sua palavra. A Bíblia diz, conhecereis uma balada gospel e a balada gospel te libertará? Não! A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente por aí, não, a gente precisa fazer um movimento de batalha, juventude. Não! Aleluia! Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Cristo que liberta. Tem igreja que parece que está viva, mas está morta. Né? Tem crente que parece que está vivo, mas está morto. Insubordinados a lideranças, mentirosos, rebeldes, rebeliados. Né? Se você andar em avenidas lá em Brasília, que isso não aconteça aqui. Mas a gente chega a se assustar. Você olha numa avenida de 2 quilômetros, de 1 quilômetro, você conta 15 igrejas. E você fala, meu Deus, que bênção, olha o tanto de igreja. Não vai para o céu quem não quer. Seria bom se fosse assim. Mas a grande verdade é que tem muita igreja que não foi Deus que ungiu aquele pastor, que não foi Deus que levantou, né? Se intitula pastor, mas não é pastor, porque não foi Deus que ungiu. Vai para um monte e se auto-unge. Hoje todo mundo, basta assistir uma pregação na internet, já se acha um teólogo, já chega interpretando hebraico, grego e aramaico, já se acha um doutor lá das quantas. Parece que está vivo, mas está morto. Mas Deus conhece uma igreja viva e Deus conhece uma igreja morta. É tanto que a outra igreja, ele vai dizer diferente, né? Titulavam ela como uma igreja morta, mas o Senhor dava vida a ela. Paulo, ele se finge de morto, e é melhor, eu vou dizer com propriedade aqui, é melhor ter nome de morto e estar vivo, do que ter nome de vivo e estar morto. Eu lembro de José. Os irmãos de José chegaram para o pai e disseram, José está morto. Uma besta fera o comeu.
E o pai de José passou anos e anos e anos de sua vida pensando que o filho estava morto. É fácil demais. É até legal espalhar a notícia de que alguém morreu, não é verdade? Aleluia. Olha os sites de fofoca hoje. Olha as páginas de influência na internet hoje. Todos os dias eles põem alguém que morreu, que caiu, que pecou. Todos os dias eles estão expondo alguém, né? É muito fácil, né? Falar que alguém morreu, que alguém caiu, que alguém já era. Difícil é voltar e dizer, está morto não. Quando José se mostra aos irmãos, sou eu, José. Os irmãos ficam tudo apavorados, meu pai ainda vive. Vai dizer para ele que eu estou vivo, para este tempo o Senhor me preservou. Paulo foi tirado como morto depois de ser apedrejado. Ele se fingiu de morto. Por quê? Porque se ele se move, alguém ia dizer, ainda está vivo, infeliz, bora terminar de matar. Então tem momento que a gente precisa mesmo se fingir de morto. Deixa falar que a gente está morto, deixa falar que já era, deixa falar, fica debaixo das asas do onipotente. Os irmãos que estão falando que alguém morreu vão ter que voltar e dizer, José está vivo, José está vivo, José está Deus preservará uma geração de José em vida. Aleluia! A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha um problema gravíssimo, agravante. O quê? Eles toleravam doutrina de Jezabel. E o que é doutrina de Jezabel, pregador? Muita gente confunde. Fala que doutrina de Jezabel é mulher que se maqueia, mulher que usa roupa sensual. Por que associaram isso à doutrina de Jezabel? Porque Jezabel, quando foi encontrar com o profeta Jeú, ela pintou os olhos, ela se maquiou com uma maquiagem fortíssima, e ela se vestiu para quê? Para seduzir o profeta. Mas o profeta não foi seduzido por isso. Então muita gente associa. Mas essa questão de maquiagem, de roupa, isso se enquadra não na doutrina de Jezabel. Isso é questão de sensualidade, vaidade excessiva. Isso aí são outros assuntos. Isso não é doutrina. Até porque doutrina, isso se enquadra em usos e costumes. É claro que a Bíblia diz que a má companhia corrompe os bons costumes. O cristão que é cristão, né, você vê que quando Jesus liberta o gadareno, a Bíblia diz que ele ficou em sã juízo e bem vestido. O cristão, eu acho que nem a gente prega porque a gente vê algumas fatalidades. Mas a grande verdade é que a gente nem precisava falar que o cristão, ele deve andar bem vestido e arrumado, tá? Não confunda as coisas. Tem gente que eu virei crente, eu tenho que me vestir igual um doido. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Aí é que você tem que andar arrumado mesmo, porque Deus vai te abençoar. Compre roupas bonitas, compre perfume bom, compre o que Deus te der, aleluia, para você desfrutar. Desfrute do melhor dessa terra. Só não seja sensual, só não seja vaidoso demais. O rapaz, né, pega e compra uma calça bem arrochadinha, né? A mulher compra uma saia que para passar precisa de azeite, não para ser ungida, mas para ver se a saia entra de tão arrochada que é, de tão apertada. Então isso é um perigo. E isso aqui, para você que não é cristão, né, essa palavra não é para você. Essa palavra aqui é para crente mesmo, para salvo, que diz que conheceu Jesus. Quem conheceu Jesus, ele é diferente. E se você que ainda não segue a Jesus, o dia que tu conhecer Jesus, tu vai ver que elegância é coisa de Deus.
sensualidade é coisa que somente causa pecados contra a natureza humana. E isso entristece o Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Use suas roupas curtas para o seu marido. Sensualize para o seu marido, para a sua esposa. Isso não é pecado. Pecado é sensualizar fora, na rua, na igreja. Mas não quero falar disso. E o que era a doutrina de Jezabel? Jezabel, ela era filha de Etibaal e sacerdotisa de Baal. Aleluia, Jesus. Na doutrina dela, ela patrocinava falsos profetas que profetizavam em nome do Senhor. O senhor, pastor, sabe muito mais do que isso, muito mais do que eu, conhece a Bíblia muito mais do que eu. Sabe que eles profetizavam em nome do Senhor, mas eram profetas de Baal e de Azera. Só que para não morrer na época da fome, nem passar fome, eles se vendiam para Jezabel. Então a doutrina de Jezabel é aquela doutrina que patrocina profeta, que enche bucho de profeta mentiroso. Aleluia! Que banca falso profeta que fica revelando CPF, identidade, placa de carro, coisa que Deus não anda, nem tem interesse de andar revelando por aí. Não é que Deus não possa revelar, Deus revela, mas Deus está enojado com essa palhaçada desses falsos profetas que anda por aí revelando tudo, irmão. Deus revela. Daniel 2:22, ele revela o oculto, profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele habita a luz. Meu Deus é um Deus de revelações profundas, que exortam, consola e edifica. Deus não tem parte com essas falsas revelações que a gente está vendo por aí, que o interesse é lucro, que o interesse é grana, que o interesse é bancar falso profeta. É a doutrina de Jezabel. Outra, ela fazia cultos de Baal e Ázara. E os cultos de Baal e Ázara, eles eram diabólicos. Porque havia, eu sei que tem crianças aqui, eu vou falar de uma melhor forma, rituais de prostituição ali. Era basicamente atos de intimidade de um casal ao ar livre, diante de um culto. Ou seja, a depravação, a imoralidade, que é o que é exposto em muitos canais de TV aberto hoje. Imoralidades, imundícia, pornografia. Essa era a doutrina de Jezabel exposta. Que hoje a pornografia está exposta na TV, no celular ou em qualquer coisa. Mas naquela época a pornografia era no culto a Baal e Ázara, era ao vivo. Então Jezabel, ela era muito endemoniada. Ou seja, ela provocava a destruição familiar. A doutrina dela era uma doutrina de divórcio, de separação de casais, de meu corpo, minhas regras. Era essa a doutrina de Jezabel. Então ela era perigosíssima. Outra igreja, eles tinham a doutrina de Balaão, que também é uma doutrina de profeta, que faz pacto para amaldiçoar a igreja, para destruir a igreja, para prejudicar a igreja, para profetizar não aquilo que Deus manda, mas aquilo que querem para os seus belos prazeres, para ganharem em seus acordos. Mas eu creio que Deus mudou lá no dia de Balaão e vai mudar. Quando for abrir a boca para amaldiçoar e dizer eu amaldiçoo, Deus vai mudar de novo. Aleluia. Não vai dizer contra Israel não vale encantamento. E se tentar de novo, Deus vai mudar de novo e vai dizer não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se tentar de novo, Deus vai mudar de novo. Diria eu e não faria, falaria eu e não cumpriria. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus não vai deixar que a mentira prevaleça. O que vai prevalecer é a verdade. Nenhuma palavra de maldição contra a minha vida nem contra a tua vida prevalecerá. Quem acredita e recebe a glória.
Aleluia, louvado seja Deus. De uma igreja que estava sobre ela o trono de Satanás, que pertenciam à sinagoga de Satanás, os que diziam ser judeus e não eram. Quem pertence à sinagoga de Satanás? Quem diz que é, mas não é. Quem diz que é profeta, mas não é profeta. Quem diz que é pregador, mas não é pregador. Quem diz que é cantor, mas não é cantor. Quem diz que é infiltrado. Prega uma coisa, mas vive outra. Fala uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. Então, a probabilidade, a Bíblia diz o que? Conhecereis a árvore pelos frutos. Eu não estou falando aqui de erros, porque erro todo cristão vai cometer um dia. Martinho Lutero disse assim: eu pensei que o velho homem havia sido morto e sepultado nas águas do batismo, mas com o tempo eu descobri que o infeliz sabia nadar e eu precisaria o matar todos os dias. Eu aceitei Jesus dia 15 de janeiro de 2006. Há 2 meses atrás fiz 19 anos que aceitei a Jesus. Comecei a pregar com 5 meses. Fui batizado nas águas com 3 meses e batizado no Espírito Santo com 2 meses. E os meus maiores adversários não é o mundo. O mundo não me atrai, por incrível que pareça. O mundo não é tão atrativo para mim. Se eu posso dizer que existe algo que do mundo, eu fui viciado em drogas a ponto que tudo que eu ia fazer eu tinha que fumar um. Tudo. Acordava, fumava um. Para dormir tinha que fumar um. Ia comprar um negócio, fumar um. Tinha que jogar bola, fumar um. Tudo que eu fazia, para você entender o nível de vício que eu era em drogas. Hoje eu não sinto um pingo de vontade de drogas. Graças a Deus. Gostava de festa, de farra, bebida. Hoje eu não sinto. Para não dizer que não tenho nada, eu sempre digo, tem gente que fala, não fale suas fraquezas, Satanás vai ouvir. Não, irmão, aleluia. Diga ao fraco, eu sou forte. Quem é forte? Deus. Nós somos fracos mesmo. Eu quero ver o ser humano que é inabalável. Não existe. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, fez o que fez, imagine eu e você. Eu costumo dizer que das coisas que eu vivi no mundo, a única que me chama a atenção é o tal do forró. Não sei se é porque eu sou nordestino. Só que a minha vantagem é que os forró que me chamam a atenção, os forró de 1990, dos anos 2000, então que não toca hoje, então raramente eu vou ouvir, então raramente eu vou ser tentado, né? O homem que é homem, é claro, um dia eu lembro depois que eu casei, porque o jovem ele fica na mente assim, eu preciso casar, Deus, porque depois que eu casar, eu resolvo o problema da tentação. Deus, se eu não casar eu vou cair, se eu não casar eu vou pecar, se eu não casar, Deus. Aí ele pensa que casando resolve o negócio da tentação. Depois que ele casa, é que ele descobre o que é tentação de verdade. Ele vai falar, meu Deus, eu casei pensando que eu não ia ser mais tentado. Agora é que a tentação vem. E parece que Deus guarde, não sei se isso é só na região de Brasília lá, ou nos lugares, parece que a aliança chama mais atenção. Ninguém quer o cabra. Ele é feio. Ninguém está de... Mas um indivíduo arrumou uma mulher, ele fica bonito. Deve ser que a mulher cuida também, né? Dá um grau, aí fica melhorzinho. Mas é um negócio assim, aí você se sente tentado. Um dia eu, perturbado com isso, com essa questão de tentação, eu fui buscar e eu fui ouvir um pastor que eu gosto muito dele, inclusive um pastor que está passando um processo muito difícil agora, o pastor Paulo Júnior. E ele falando sobre essa questão de tentação, ele disse, olha cara, a Bíblia diz, andeis em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne.
Ele disse: a concupiscência é inevitável, ou seja, o desejo. Ele falou: cara, você vai ver uma mulher bonita, você vai olhar, você vai achar bonito, você vai se sentir tentado. Você só não pode deixar isso descer para o coração, você tem que lutar contra isso. Ele falou: porque se você é homem e você vê uma mulher bonita e você não achar ela bonita, ou não, aí ele falou: o seu problema é pior agora. Que um homem que não sente atração por mulher, né, aí é um problema mais pior. Aí eu falei: meu Deus. E ele falou: mas o segredo está aqui, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É orando, jejuando que a gente vence. A tentação vem, a gente fala: o sangue de Jesus tem poder, Deus me guarda. E detalhe, irmão, seja sincero com Deus. É melhor confessar o desejo do que confessar o pecado. Quando você está com vontade de fazer alguma coisa ruim, errada, fala com Deus, fala: ó Deus, tu está vendo aí, ó, estou com vontade de fazer isso, isso e isso. E se o Senhor não me segurar, não me ajudar, sabe o que eu vou fazer? Me ajude aí, Jesus. Você vai ver que o Espírito Santo vai te dar um abraço, vai te fortalecer. E você não vai pecar. Você não vai se entregar. Você não, Deus vai te guardar. O que você está falando, pregador? Eu quero deixar bem claro que todo ser humano tem suas dificuldades. Mas tem gente que vive vida de engano. Todo mundo erra, todo mundo tem suas fraquezas. Eu não virei crente e agora eu sou super santo. Senão a gente não estava aqui, a gente estava no céu já cantando com os anjos. A nossa natureza é inclinada para o mal, mas existe uma diferença daquele que está se santificando, mudando dia após dia, daquele que vive amando e entregue ao pecado, ao erro. E nós vemos aqui todas essas igrejas, com exceção de duas, nós vamos ver as pessoas cometendo coisas terríveis. A igreja em Laodiceia era uma igreja meio que narcisista. Era uma igreja que se orgulhava: temos tudo, de nada temos falta. Era uma igreja que, diferente das outras, as outras que eu citei aqui, tinham pecados agravantes. Essa igreja, o Senhor não expõe nem o pecado delas. Não há pecados morais, mas Jesus está de fora dela. Porque era uma igreja que cometia o pior pecado, qual o orgulho. Somos ricos, de nada temos falta, somos uma igreja grande, extraordinária, e por sermos grandes, quem manda aqui sou eu, quem faz aqui sou eu. E quando um líder acha que é ele, quando um pregador acha que é ele, quando um cantor acha que é ele, quando um profeta acha que é ele, Jesus se retira. Não é sobre o pregador, é sobre Jesus. Não é sobre o pastor, não é sobre a denominação, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não é a Deus de amor, não é a unidade, é Cristo Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, é isso que a Bíblia diz. Só que, com exceção de Filadélfia, em todas as demais igrejas, as 6, nós vamos encontrar a palavra arrepende-te. Ou seja, pode ter o pecado que for, pode ter a dificuldade que for, pode ter a vida leviana que for. Aleluia, Deus. Ainda dá tempo de se arrepender. A igreja em Tiatira, as depravações, as imoralidades, o sexo fora do casamento, sabe, a prostituição, as traições, as imoralidades da doutrina ali de Jezabel. O Senhor vai dizer a eles: dei tempo para vocês se arrependerem, mas vocês não se arrependeram. Jogarei alguns enfermos numa cama, permitirei uma grande tribulação sobre vós. Entenda, o Senhor está dando tempo para
alguém largar aqueles funks depravados, para alguém parar de mentir, para alguém abandonar a pornografia, para alguém parar de fazer sexo sem ser casado. Salve aí os que são juntos aí há muito tempo, mas procure regularizar a sua vida imediatamente. Ah, meu marido não quer casar, mas se você quer, Deus conhece a intenção do seu coração. Não vou aconselhar você a abandonar seu marido, não faça isso de maneira nenhuma. Agora, se a situação for, eu não vou casar, porque se eu casar eu vou perder o benefício, eu vou casar e vou perder a pensão, eu vou casar e vou perder o dinheiro que eu recebo todo mês, como é que eu vou sobreviver? É melhor perder a pensão do que perder a salvação. É melhor perder qualquer coisa do que perder o céu. Aleluia, dá tempo de se arrepender, dá tempo de mudar de vida, dá tempo de fazer igual o filho pródigo, levantarei e irei ter com meu pai, dá tempo de abandonar as práticas mundanas. Nós estamos vendo o cerco está se fechando. Paulo disse o quê? Acerca do arrebatamento: não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se levanta contra Deus e contra tudo que se adora a Deus. Irmãos, há muito tempo, se você pega a igreja primitiva, pega a história dos mártires, pega a história dos avivamentos que tivemos, nós vamos ver que muita gente morreu pela causa do evangelho. Mas teve um tempo meio flexível. No Brasil a gente não vê ninguém ainda morrendo aí pela causa do evangelho. Tem pastor sendo preso aí, 1 ou 2, por alguma coisinha que está fazendo aí. Mas nós estamos vendo, né, agora, todos os dias estão saindo vídeos de pessoas em países comunistas sendo mortas por causa do evangelho. E ainda estão querendo implantar o comunismo no Brasil. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Sabe, é porque as pessoas não têm ciência do que é o comunismo. Se elas bem soubessem, elas pensavam muito bem em apoiar o comunismo. O comunismo é totalmente o ódio aos cristãos, o ódio aos judeus. Adolf Hitler, ele odiava os judeus. Mussolini odiava os judeus. Então que Deus nos guarde, nos livre. E nós estamos vendo já escancarado o ódio pelas coisas de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olhe para mim, tome sua atenção. Quem aqui entende linguagem de mundo, que é aquela linguagem em libras? Alguém aqui entende? Eu não entendo. E olha só, não vi ninguém levantar a mão aqui. Uma menina agora nas Olimpíadas, ela em libras, ela começou a gesticular, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu falo isso aqui sem medo de errar. 98% da população mundial não sabe linguagem de libras. Se aquela menina faz aquele gesto lá e fica por aquilo mesmo, ninguém ia saber o que ela disse. Mas o ódio deles contra Cristo é tão grande que eles já não dão conta mais de segurar. Começou a sair notícia, querer punir a menina, eles revelar o ódio porque ela se demonstra cristã em público mundialmente. Mas tem uma coisa, aleluia, se eles não falam nada, se eles não tentam nada contra ela, ninguém ia saber o que ela falou, pouquíssimas pessoas iam saber. Mas como eles foram mexer, o mundo inteiro teve que saber que uma menina, sem abrir a boca, gritou: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A economia mundial está um caos. A religião está um caos. A política nem se fala, né? Está uma loucura. A política não é só no Brasil, não, é no mundo. Está um caos. Né, a divisão. Só que o melhor político que o mundo vai ver e receber é o anticristo. Porque o anticristo vai igualar a economia para todos. Todo mundo vai ter grana no governo do anticristo. Todo mundo vai viver bem
entre aspas, porque a grande tribulação vai acontecer no governo do anticristo. Né? O primeiro selo, quando ele é aberto, a Bíblia diz que um cavaleiro recebe coroa para mim, é o anticristo. O anticristo vai vencer, vai sair vitorioso, vai se eleger. A besta apoia ele, a besta que subiu do mar apoia a besta que subiu da terra. Todo mundo sabe, né, que a religião lá, né, não vou dizer da onde, mas você sabe muito bem, vai apoiar o anticristo. Todo mundo vai lá e ser um homem, afinal de contas a igreja foi arrebatada, os crentes sumiram, as crianças sumiram, a igreja desapareceu, o mundo vai estar um caos. Então ele vai ser fácil acreditar no discurso dele. Mas o segundo selo, quando ele é aberto, a Bíblia diz que é visto um cavaleiro vermelho e ele tira a paz do mundo. E nós estamos vendo, está tudo encaminhado, está tudo indo para uma ordem mundial. Um só dinheiro, um só líder mundial, né? A economia, entre aspas, sendo resolvida, a política, entre aspas, sendo resolvida. Uma só religião é o que eles estão querendo, estão implantando. Está tudo preparado. E o que falta para dar início ao plano final? A igreja ser arrebatada. E nós estamos prestes a participar do arrebatamento da igreja. Aleluia. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E Deus está dizendo para nós: arrepende-te. Aleluia. Se está de alguma forma na doutrina de Jezabel, arrepende-te. Se está de alguma forma na doutrina dos falsos profetas, arrepende-te. Se está de alguma forma, irmão, aleluia, pelo amor de Deus. Eu vou dizer algo aqui muito sério, e talvez não é isso que você queria ouvir, mas é uma condição para ir morar no céu: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem gente que é um exemplo de santificação, se veste decentemente, não fala palavrão, não assiste nada imoral, não passa ninguém para trás, compra e paga tudo certinho. É um religioso de primeira, não falta um culto, mas ele não segue a paz com todos. Ele carrega mágoa de alguém. Ele tem rancor de alguém dentro de si. Eu congreguei em 3 igrejas na minha vida cristã. Eu tive momentos difíceis na minha igreja, eu tive conflitos com irmãos na igreja do Assembleia de Jesus, tive. Um dia me cercaram assim, uma turma, para me acusar de algo que eu não fiz. E a única pessoa que podia me defender se alinhou a eles e não me defendeu. Até o Pardal achou lugar na casa do Senhor. Agora eu não sei. Essa é nova. Aí o que acontece, irmão? Veio aquelas pessoas e a pessoa que podia me defender disse: não, Gabriel fez isso mesmo. Aí eu olhei assim, a minha pastora na época, falei: a única pessoa que podia me defender está me acusando de algo que eu não fiz. Tá bom, vou ajoelhar aqui para vocês orar por mim, para Deus me perdoar. Aí eu ajoelhei. Saí daquele culto triste à tarde. Quando eu cheguei à noite, fui para outro culto à noite, em outra igreja. Quando eu pisei o pé na porta da igreja, Deus tomou a irmã que estava dirigindo o culto e disse assim: ei, jovem, se levantaram contra a tua vida ainda hoje e te caluniaram. Ou pedem perdão, ou eu vou tratar um por um. Só que eu não deixei nenhuma mágoa no meu coração. Quando eu vi aquela profecia, me deu um temor tão grande que eu dobrei o joelho e falei: Deus, não fere ninguém. Não toque em ninguém. Não faz mal a ninguém. Porque eu já tinha vivido experiências, todas as pessoas, nesses 19 anos de crente, que se levantaram contra a minha vida, alguns até morreram. Então eu sempre tive esse medo. Toda pessoa que se levantasse e me fazer algum mal,
Eu ia pro joelho e falava, Deus, não faz nada com ele não, pelo amor de Deus. Eu já ficava com medo, porque eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Um dia, um novo convertido saindo, o rapaz olhou, arranca o Salmo 91 aí pra gente com mão baseada, ô irmão Caô. Eu sei que tu não é irmão nada, tu tá se escondendo atrás da Bíblia. Eu falei, irmão, vigia. E peguei e fui pro culto. Quando eu voltei, eu passava em frente à 19ª delegacia, na 15 do Pré-Norte. Quando eu voltei, eu escutei uma mulher ajoelhada no chão, gritando. Quando ela me viu, ela, irmão Gabriel, vem cá, ora pelo meu filho. Eu falei, o que foi? Ele foi preso. E a polícia bateu tanto na boca dele que quebrou os dentes. Na hora que ela falou, a polícia bateu tanto na boca dele que quebrou os dentes, eu lembrei dele falando antes de eu ir pro culto. Arranca o Salmo 91 aí pra gente fumar um, irmão Gabriel. Então, de Deus não se zomba. Mexer com o Egito é perigoso. Quando eu saí dessa igreja para ir congregar na igreja que eu congrego hoje, a minha pastora chorou. Ela falou, meu filho, eu não tinha planos disso para você, mas Deus falou contigo e também falou comigo. Vai em paz. E eu fui. Em 2017 e 2018 eu morei em Acreúna, Goiás. Quando eu fui para Acreúna, quando eu saí, o meu pastor chorou. Então, Gabriel, as portas aqui sempre estarão abertas para você. Na igreja que eu aceitei a Jesus, da pastora Unita, eu volto lá até hoje e sou bem recebido. Quando eu chego lá, ela abre um sorrisão, me abraça. Congreguei 2 anos em Acreúna. Quando eu voltei para Brasília, o meu pastor de Acreúna chorou, o saudoso pastor Marcos. Ele disse, Gabriel, as portas dessa igreja estão abertas. Esses dias, quando eu cheguei, eu estava passando indo para Rondônia, eu parei em Acreúna, quando eu botei a cara na porta da igreja, no meio do culto, um montão de irmãos desceu até do culto e foi lá para fora. O pastor ficou sem entender nada, pensou até que tinha alguém passando mal. Os irmãos veio e me abraçou. Por que você está falando isso, pregador? Porque e aí, quando eu voltei para Brasília, o meu pastor chorou, deixei saudade. Aonde eu passei, tive convites com irmãos? Tive. Reunião de obreiro, irmão. Toda vez que você for em um, você fala, Espírito Santo, vem comigo aqui. Porque não é fácil. Falar a verdade incomoda algumas pessoas. Só que você não pode deixar pequenos conflitos produzir mágoas. Jacó levou o nome de enganador até ele voltar para pedir perdão para o seu irmão. Aí ele passou a ser Israel, como príncipe, lutar com Deus com mãos e prevalecesse. Pelo amor de Deus, dá tempo de pedir perdão para a sua sogra. Por mais que você não goste de algo que ela fez contigo. Dá tempo de você pedir. Tem irmãos que desde o congresso de 2010 estão com mágoa no coração porque queriam um uniforme rosa e a outra queria azul, e o outro queria uma música, outro queria outra, e houve a discussão, e irmão que saiu triste porque terminou a festa, e o pastor agradeceu até quem não era da igreja, e não agradeceu, e ele deixou aquela mágoa entrando no coração. Irmão que saiu de uma igreja brigado com o pastor, volta lá e peça perdão, pelo amor de Deus. Uma pregador, é difícil fazer isso, difícil é saber que vai passar a eternidade no inferno porque não conseguiu pedir perdão para alguém que lhe perdeu, porque não conseguiu fazer as pazes com alguém. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Paulo e Barnabé eram homens praticamente irmãos, aleluia, que faziam a obra juntos.
consciência vai estar limpa naquele grande dia, porque a mensagem que eu prego hoje, ela serve para a salvação de pessoas, mas ela também serve para o juízo de pessoas, porque Deus vai falar: eu mandei o meu servo pregar para tu pedir perdão, para tu fazer as pazes, e tu não fez. Tem gente tão crente, mas tão rancorosa. Pessoas que acham que só elas são crentes, só a doutrina da igreja delas é a certa. Temos que ter cuidado com isso. Então, se você tem algum problema com alguém, procure esse alguém resolva em nome de Jesus. Seja a sogra, seja o irmão, seja o ex-patrão que te tratou com dureza, seja lá o que for, se der, ligue, mande uma mensagem, vá até a casa, baixa, irmão, o perdão, ele encobre multidões de pecados, diz a Bíblia, é por isso que o perdão é de suma importância, e eu sei que eu não estou jogando palavras ao vento, eu podia estar dizendo fogo aqui, brasa aqui, avivamento, mas não existe avivamento com mágoa no coração, com rancor no coração, com divisão no coração. Existe avivamento, mas estão me perseguindo, estão me caluniando. Sabe qual é o verdadeiro pentecostal segundo a Bíblia? Se teu inimigo tiver fome, daí de comer, se tiver sede, daí de beber. Fazendo isso, amontoará brasa sobre a tua cabeça. Jesus está voltando, é tempo de se arrepender. Arrependimento é difícil, porque a nossa carne, se a gente, ela é igual daquela vez que eu vim aqui, tinha uns meninos fazendo um negócio que eu acho tão legal, eu assisti uns filmes lá no Piauí, eu vi aqueles vaqueiros assim, eles montam, veste aquela roupa, né? Ainda tem esses meninos por aqui, nem vai dar pra eu ver, eu tenho que voltar hoje, mas eu acho tão bonito aquilo. Mas o que você quer dizer com isso? É que os cavalos que eles montam, quanto mais eles frouxam a régua, mais eles correm. O cavalo, ele é bem assim, quanto mais você frouxa a régua, aquele cavalo mais bravo, quanto mais você, não é assim? Quanto mais você frouxa a régua, mais ele corre. Assim é a nossa carne, irmão. Quanto mais a gente não se policia, mais ela vai se afundar no pecado. Mais ela vai encarar a depravação. Não pense você, sabe aquele pecado mais horrível que tu viu alguém cometendo? Pois é, sabia que você só não comete o mesmo pecado ao pior por causa da graça de Deus que te alcançou? A do Espírito Santo que está te policiando, está te ajudando? Isso é muito sério, irmão. A nossa natureza ela é inclinada para o mal. Aí a gente pega e se enche do Espírito, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então deixe o Espírito Santo por limites. Quando Ele fala conosco é porque Ele nos ama. Aleluia, glória. E Ele está dizendo aqui hoje: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus quer fazer parte da nossa vida, mas não tem como Ele entrar no coração. Cheio de mágoa. Sabe, talvez você passou por uma traição, difícil de passar. Só quem passou sabe. É difícil perdoar uma traição. É difícil perdoar alguém que se contou um segredo e a pessoa não espalhou.
para casa. Começaram a correr dela e soltaram ela. Mas eu sei a vida de miséria que eu vivi. Eu sei as noites que eu vi minha mãe chorando. Isso fez com que eu criasse ódio do meu pai. Aí, 20 anos depois, sabe o que é 20 anos? 20 anos depois, eu tinha 27 anos de idade. Eu tinha 7 quando meu pai foi embora. 27 anos eu tinha quando minha irmã foi trabalhar na casa de uma delegada da Polícia Federal. Quando ela contou a história do meu pai, a delegada falou: me dê o nome dele que eu acho ele agora, se estiver vivo. Ela jogou o nome lá, achou todos os telefones que ele teve, todos os endereços, e inclusive onde ele morava, o telefone atual dele. Minha irmã pegou e ligou, falou: é o Edmar? Ele: sim, sou sua filha. Ele começou a chorar. Meus irmãos ficaram todos impressionados. Meus irmãos não têm muita lembrança do meu pai. Meus irmãos menores não têm muita lembrança das noites que a gente passou com fome e chorando. Só eu que tinha aquela mágoa. E meu irmão mais velho até hoje não consegue perdoar meu pai. Meu irmão que não mora com a gente. Pela situação que a minha mãe passou. Aí há uns 4 anos atrás, quando meus irmãos encontraram meu pai, foram tudo lá, viram meu pai, perdoaram. Minha irmã mais nova é a maior coisa com meu pai hoje e tal. Eu liguei pro meu pai, mandei um DVD meu pro meu pai, ele viu, chorou, me ligou, chorou. Mas eu tinha aquela mágoa dentro de mim. Aí um dia eu desci no aeroporto de São Paulo para pregar lá. Quando eu chego no aeroporto, eu lembrei: meu pai mora aqui, vou ligar para ele. Liguei: pai, eu estou no aeroporto de Congonhas, o senhor mora aqui perto? Ele: meu filho, eu moro de trás do aeroporto, inclusive eu até vi o acidente que teve aí uma vez com um avião, tal. Você está aí, você vai para onde? Eu falei: eu vou pregar numa igreja aqui perto, a igreja tal do pastor Diego. Vai lá, pai. Eu vou chamar suas irmãs para ir. Tem mais 2 irmãs e um irmão que ele teve nesse período. As minhas irmãs de lá falaram: a gente já foi nessa igreja, sabe onde é? Nós vamos. Aí eu fui para a casa do pastor e eu fiquei lá pensando: meu Deus, e agora? Como vai ser minha reação quando eu ver meu pai? Será que eu vou conseguir perdoar? Será que eu vou? E eu fiquei, irmão, é difícil perdoar, não é fácil não. Aleluia. E eu sei que Deus está falando profundo com alguém aqui. Aleluia, Deus. Aí eu fui para o culto e fiquei agoniado, apavorado, pensando na pregação, se eu ia conseguir pregar ou não. Quando estava perto de passar a mensagem para mim, o meu pai entrou numa igreja com quase 1000 pessoas dentro, lotada. Na hora que eu vi meu pai, eu comecei a tremer. Aí o pastor passou para mim. Eu disse: pai, se coloca de pé. Ele se colocou de pé. Eu falei: eu queria te pedir perdão, porque durante anos da minha vida eu tive raiva, ódio do Senhor, porque o Senhor nos abandonou. Irmão, meu pai se jogou no chão. Ele gritava, que aquele grito saía da alma. Sabe quando a alma da pessoa está gritando? Eu não desci, eu não aguentei, eu desci, fui correndo, abracei ele, a gente chorava. E ali eu senti geleiras de repente. Hoje meu pai me manda mensagem, eu converso com ele, não tenho nada. Eu sei que dói as coisas que nos fazem, mas eu vou voltar a dizer: a gente vai voltar no tempo e mudar? Não vai. A gente vai conseguir fazer, esquecer daquilo que a gente viveu? Não, Deus não vai colocar uma doença em você de Alzheimer só para você esquecer o mal que te fizeram. Mas pelo amor de Deus, é hora desse mal não ser mais o centro das atenções na sua vida. Libera esse perdão, procura alguém, peça perdão, pelo amor de Deus. Deus quer. Aleluia. O perdão é libertador, o perdão é abençoador. Tem gente vivendo vida de miséria porque não consegue perdoar. Perdoa para ver se tu não vai prosperar. Perdoa para ver se tu não vai abrir se Deus não vai abrir as portas para você. Perdoa para... Irmão, depois que eu liberei esse perdão, a minha vida foi outra.
Aleluia, a vida toda eu fui despejado porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. Hoje eu moro numa casa boa, para honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje eu tenho um carro bom que me trouxe até aqui hoje, para honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Quando glória a gente a Deus. perdoa, tem gente preso, tem gente definhando, tem gente doente porque não consegue liberar perdão, mas nessa noite a palavra de Deus ela é libertadora. O Senhor te dá a força pelo poder da palavra para Glória você a Deus. perdoar alguém. Aleluia. Ligue para alguém dessa noite. Vá na casa de alguém dessa noite. Procure alguém. Mande uma mensagem. Mas pelo amor de Deus, perdoe. Deus Mas perdoe de maravilhoso, verdade. Jesus amado. Aleluia. Olha esse tema. Eu repreendo a todos quanto amo. Ser pois zeloso e arrepende. Aleluia, Deus. A mensagem hoje é de arrependimento. Glória a Ela é grave a contrefácia. Aleluia, Ela é baralante o que amando a face. Ela é bacala choremante. glória a Deus. Ela é manchorebai. Se coloque de pé, filha. Aleluia, Eu Deus. tenho Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Que não te conheço de hoje ou de ontem. Antes mesmo que tu fosse formada no ventre, eu te escolhi como escolhi Jeremias. Conheço a tua Aleluia, história. Conheço a tua infância. Conheço os traumas que te desestruturaram emocionalmente. Deus maravilhoso. Conheço as tuas guerras. Ó Senhor da glória. Conheço os dias que tu só não ficou louca. Porque eu te ajudei. Lá, sério, minha arabalha. Mas te digo assim, sou Deus que prove a prova. aleluia. Te passei, eu te permiti passar por dificuldades que nem todos suportariam. Mas eu também conheço o teu coração. Eu limpo hoje. Eu tiro marcas. Eu cicatrizo. Porque até mel azedo em recipiente sujo. Alasto que clavador rebácia. Aleluia, E glória a te Deus. diz o Senhor: estou cicatrizando todas as feridas da tua história. Porque eu tenho algo novo sendo derramado sobre ti. Te prepara para viver um novo tempo, uma nova história. Porque essa palavra foi como uma espada sobre o teu coração. Uma espada que trouxe cura. Olha este manto que te envolve. Para tu saber que sou eu teu Deus culpado do Se coloque de pé em nome de Jesus. Há uma graça de Deus sendo derramada aqui. Há uma presença de Deus sendo derramada. Aonde há arrependimento, há avivamento. Aonde há arrependimento, há glória. Aonde há arrependimento, Deus se manifesta. Aonde há arrependimento, Deus se revela. Que a soruna caiu. Ela é bacana chora.